Oi, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos para mais uma edição do nosso webinar da Aivo. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Mais para frente a gente vai fazer uma apresentação formal. Mas para começar, eu estou vendo aí que já tem gente de Curitiba, de São Paulo, capital, de Córdoba, argentinos aí acompanhando a gente, São Paulo, minha filha está ali, deu oi, a Nicole. E eu gostaria, a gente vai esperar uns 2, 3 minutinhos para as pessoas poderem entrar. Enquanto isso, vocês podem continuar colocando essa idade que vocês estão participando e podem já colocar algum tema que quer ser questionar, alguma pergunta, que a Natália está com a gente aí e vai fazer a seleção de algumas para a gente responder no final do nosso webinar. Então vamos esperar um pouquinho, uns 2, 3 minutos e começamos, pessoal. Tem mais gente entrando, de contagem. Tem algumas pessoas relatando travamento aqui. Vou pegar mais algum feedback, só para ver como que está para você. E você pode interagir também, Rebeca, só para ver como que está a qualidade do seu áudio aí, ou se é alguma coisa comigo falando, por favor. Legal. Oi, pessoal, bom dia. Olha, aqui do meu lado, Everton, eu tô conseguindo te ver e te ouvir bem, tá? Aí seria legal também se o pessoal conseguisse falar isso. Como a Nath falou, talvez seja a conexão mesmo de cada um. Aqui para mim tá tranquilo. Bacana, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho. O Marconi também disse que está tranquilo. Para as pessoas que estão em dificuldade de assistir, de ver, a gente também manda o link depois com a gravação. Então, vocês não vão perder nenhum momento, não. Bacana, a Gabi também escuta bem, o Michel está escutando bem. Biscapital do Rio presente, com a Priscila. Carla também falou que melhorou a conexão para ela agora. Para todo mundo que não está escutando bem ou está tendo travamento, no final do webinar a gente vai mandar por e-mail o link completo, então vocês não vão perder nada, pessoal. Vamos esperar só mais um pouquinho, tem 2 minutos, e aí a gente começa. Ver se está entrando mais gente, que cidade que está falando. Bom, acho que todo mundo já está presente. Vamos começar, pessoal. Então, de novo, para quem chegou depois, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma edição do nosso webinar. E hoje a gente vai falar sobre a experiência do cliente no cenário pós-coronavírus. Passando um pouco da estrutura, né, a gente tem visto que a expansão do Covid-19 ele tem impactado a maneira como vivemos e como trabalhamos, seja nos negócios, mas seja também na vida pessoal. E as prioridades dos clientes estão mudando. E diante da pandemia, a gente tem alguns desafios como empresa, né? Que iniciativas as empresas estão tomando para dar continuidade a esse serviço? E, principalmente, qual a importância de repensar a maneira como interagimos uns com os outros? Eu sou Everton Alves, Chief Revenue Officer da Aivo, e hoje eu recebo aqui a Rebeca de Oliveira. A Rebeca vai se apresentar, ela é da Zendesk, e ela vai participar com a gente aqui hoje.
Rebeca, por favor, pode se apresentar para o pessoal, para eles te conhecerem um pouquinho melhor. Bom, pessoal, bom dia para quem chegou agora. Como o Everton falou, meu nome é Rebeca, eu trabalho na Zendesk, eu sou consultora de soluções, e hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês, também trazendo um pouco sobre o que a Zendesk, através das suas pesquisas com clientes aí no mundo todo, tem visto em relação a essas tendências no mundo pós-coronavírus. Bacana, seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada. É um prazer ter aqui você com a gente. Deixa eu só voltar a tela para a nossa apresentação, para a gente começar oficialmente. Um minutinho. Então, a gente vai passar primeiro ponto, é como o impacto do coronavírus no cliente brasileiro, né? O que a gente tem percebido? É que hoje a gente está vivendo uma profunda transformação e a economia colaborativa está ficando cada vez mais longe, né? Aquela economia que vindo ganhando espaço cada vez maior está ficando mais longe. E os consumidores, eles têm tarefa cada vez mais em casa, caseiras. Desde o trabalho remoto, hoje na Aivo, por exemplo, a gente está trabalhando remotamente desde o dia 13 de março. Eu acredito que aí na Zendesk, Rebeca, vocês estão trabalhando de casa também, né? Exatamente, desde o mesmo dia, olha que coincidência. Desde o dia 13 de março também. E eu acredito que todo mundo que está acompanhando a gente aí também está de casa. Então, quem não tiver de casa pode até falar, poxa, eu estou no trabalho e fala para a gente com o que trabalha aí, porque hoje são raros, não tão raros, mas a maioria das profissões ligadas ao atendimento ao cliente está sendo feito de forma remota. E as pessoas estão tendo que se adaptar, que seja para falar com o parente à distância via videoconferência, para fazer aulas virtuais. Eu tenho 2 filhas adolescentes e elas precisam estudar de forma online, que seja telemedicina, né, começou a crescer bastante, e esse é um cenário que a gente vai ver cada vez mais. E aí, Rebeca, eu queria escutar também um pouquinho de você, o que você tem percebido no contexto da Zendesk, que é uma das maiores empresas do mundo no atendimento ao cliente. Qual que é esse impacto do Covid-19 dentro do mercado brasileiro, o que tem impactado o cliente brasileiro em si, diretamente? Então, eu acho que o que a gente tem visto é um reflexo aí do mundo todo, né? Então, por incrível que pareça, os varejistas, por exemplo, a gente tem visto um crescimento do lado deles, olha que coisa interessante, né? Então, a gente vê do lado deles ali mais contratações, talvez até pela questão de estarem se adequando aí ao e-commerce, né? Então, muito do que a gente tinha de varejista no offline hoje está vindo para o online. E em contrapartida, né, esses serviços, como você falou, mais de sharing, né? Como a gente tem aí os carros por aplicativo e hotéis, né, e, enfim, casas que as pessoas aí colocam suas próprias casas para aluguel e etc., a gente tem visto que isso tem tido uma queda bem grande na questão de interações via Zendesk, né, e um crescimento também muito grande que a gente tem visto no mercado de delivery, de comida. Então, isso é bem interessante, porque a gente já tinha vários serviços que faziam isso anteriormente, e já era, assim, uma tendência, né, a gente hoje, poucas pessoas cozinham ainda, vamos dizer assim, até pela correria do dia a dia e tal, mas a gente vê nos nossos clientes justamente esse crescimento muito grande, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, e às vezes com filhos e aquela correria, realmente precisa de comprar comida fora, né, então, sim. Acho que esses são um dos principais mercados, assim, que a gente viu, impacto positivo, né, e negativo, como eu sempre falo, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né, então, para uns é uma oportunidade, para outros acaba não sendo tão positivo assim. E todas essas coisas são coisas que a gente já via acontecendo, né, essa questão de comprar comida online, de fazer aula online, de fazer transações online, compras online, telemedicina, só que a pandemia acelerou muito isso, e para muitas gerações que nunca tinha tido contato com alguma experiência digital, ela acaba também sendo forçada a ter esse primeiro contato. E mesmo para a nossa geração, que é uma geração que está mais acostumada a fazer as coisas online, existem algumas coisas que a gente fez pela primeira vez, né? Eu acho que todo mundo aí fez alguma coisa pela primeira vez de forma online, nesse momento de pandemia.
De cabeça agora, por exemplo, eu lembro que o que eu estou fazendo agora pela primeira vez é exercício online. A gente assinou uma app de exercício online com a minha família, era uma coisa que eu nunca tinha feito de forma online, e é uma adaptação. Então, o pessoal também pode compartilhar aí nos comentários o que vocês têm feito de novo online e que não tinham feito antes e estão fazendo por causa do coronavírus. Tem alguma coisa nova que você começou a fazer, Rebeca, durante a pandemia, de forma online? Tem happy hour. Sim, verdade. A gente tem feito, às vezes nem tem nenhum tipo de bebida, nem nada disso, mas a gente fala assim, é uma reunião para a gente falar de coisas que não seja de trabalho, né, com o pessoal do trabalho, porque você tem aquele costume de estar com as pessoas no escritório e de repente você está em casa, muitas pessoas sozinhas, né? Então é gostoso você ter essa interação aí depois do horário para falar de qualquer outra coisa que não seja trabalho e preferencialmente pandemia, né? Exatamente. Isso é um ponto que eu também comecei a fazer, eu nunca tinha feito, e na Aivo, aqui do Brasil, a gente tem feito regularmente, aí, 2 vezes por mês, um happy hour, e é bem interessante, né? É uma maneira boa de estar perto das pessoas, de gente que você gosta, e de diminuir um pouco essa dificuldade aí do isolamento social que está trazendo. E além disso, o que a gente tem observado em relação ao consumidor, né? O comportamento do consumidor brasileiro nesse momento? A gente está vivendo agora uma economia de isolamento, e a gente não sabe quando isso vai terminar. Por mais que algumas cidades hoje no Brasil já estão flexibilizando um pouco mais, a gente sabe que o Brasil ainda está na primeira onda, então essa economia aí pode durar alguns tempos nas próximas ondas que vierem. Tudo é estado de alerta e urgência, as pessoas se sentem um pouco inseguras em relação a tudo que está sendo criado, seja na vida pessoal e principalmente na vida profissional. O consumidor se torna muito mais impaciente, ansioso e com medo. Hoje os serviços, né, voltando até para atendimento ao cliente, a gente está passando mais tempo em casa do que talvez a gente já passou na vida. Então, você está testando todos os serviços de atenção ao cliente possíveis, seja da sua internet. Então, tem muita gente aqui que reclamou da internet, por exemplo, e realmente a gente está sentindo, todo mundo em casa, o quanto que a internet acaba sendo prejudicada, seja da sua TV a cabo, seja da sua conta de água, seja da sua empresa de luz. Então, esse atendimento está cada vez mais impaciente, mais ansioso e com mais necessidade de urgência. Acaba tomando decisões drásticas diretamente. Então, até que ponto a decisão que está tomando pelo consumidor é certa ou não? Em momentos de certeza, se precisa ter decisões rápidas, e essas decisões, por muitas vezes, são drásticas, está também reduzindo muito gastos não essenciais. Então, naturalmente, alguns serviços não essenciais que a gente estava vendo aí de academia, de salão de beleza, isso sofreu impacto direto, e como a Rebeca tinha colocado, os gastos essenciais que têm a possibilidade de entrega online aumentaram, né, como delivery de comida, os aplicativos de entrega. Ele não vai mais em lojas físicas ou espaços comuns, a gente não está mais frequentando esses lugares. Ele prefere os canais digitais de atendimento. Então, se você precisa falar com a sua TV a cabo, em vez de fazer uma ligação, você vai preferir mandar uma mensagem para o WhatsApp, vai preferir mandar um e-mail e aí ter o seu atendimento relacionado. E ele está centrado em soluções. Na verdade, essa mudança já está acontecendo há algum tempo. O consumidor, ele não tem mais paciência para ter um serviço orientativo, que você vai ligar e ele vai te orientar a entrar em outro canal, e esse outro canal vai te dar uma solução. Ele já quer que o primeiro canal seja um canal que traga a solução de forma definitiva. E aí eu queria que você falasse, Rebeca, que eu sei que esse é um ponto muito forte da Zendesk, o quanto que trazer empatia para a atenção do cliente, para o atendimento do cliente, vai ser importante nesse momento. É engraçado que a gente fez um webinar logo no começo, acho que foi em março, sobre a pandemia, e a gente falou com uma gerente de call center, né? E aí ela comentou que a satisfação dos clientes, né, do call center aumentou muito depois que o time dela foi para o home office. E aí a gente entendeu, né, ali a gente discutiu alguns pontos, né? Então, por que será que isso aconteceu, né? Eu acho que a empatia que a empresa teve pelos funcionários, né, em permitir que eles pudessem trabalhar de casa,
consequentemente, fez com que eles também tivessem uma maior empatia no momento de atender esses clientes, né? Entender o momento que eles estão vivendo, a situação que eles estão passando. Então, eu acho que, querendo ou não, né, por mais que seja um momento muito difícil para todo mundo, a gente começa a ver as coisas por uma outra perspectiva, né? E começa a entender como é importante você... tanto a parte, né, emocional, quanto a parte operacional. Então, de repente, nesse momento, o meu cliente, ele só consegue falar comigo por um canal digital, só que eu só disponibilizo um telefone, por exemplo, né? Eu acho que isso é um ponto que é uma falta de empatia, né, das empresas com os próprios clientes, se a gente for pensar aí friamente, porque é um momento tão difícil e a pessoa ainda tem que ir atrás, né, de tentar falar por telefone com uma empresa e tudo mais. Então, a gente tem visto essas questões, né, de poder olhar mais para o cliente. Então, quais são os canais que ele prefere conversar com a minha empresa, como que a gente pode fazer para respondê-lo mais rapidamente, né? Se eu tenho um time pequeno, como é que eu faço para escalar esse time, né, e não ter necessariamente que contratar mais pessoas, para poder atender mais rápido a solicitação desses meus clientes, que, como você falou, nós já somos, né, nós já estamos num mundo de pessoas ansiosas e com urgência muito grande, né? E aí, numa situação dessa, com certeza todo mundo tem mais urgência e mais ansiedade, então a gente tem visto cada vez mais isso como tendências que iam vir e que estavam surgindo, e aí a pandemia veio e consolidou essas tendências de uma maneira muito mais rápida. Muito bacana, isso é essencial. Na Aiva a gente já tinha essa cultura também de trazer empatia para o nosso atendimento, até para o atendimento digital, o que a gente acredita na Aiva, com o atendimento digital, né, via um assistente virtual, ele pode ser tão empático quanto humano, ele pode ser tão humanizado quanto humano. Humano, muitas vezes também tem muito, oi senhor, como vai senhor, tudo bem senhor, é robotizado. Então, quando você cria um canal virtual, um assistente digital, onde você permite emoticons, navegação assistida, você consegue reagir a sentimento, isso também é uma forma de levar a empatia para o lado digital. E nesse momento não tem como ser diferente, mesmo para a vida pessoal, né? Se a gente não for empático no momento da maior pandemia dos últimos 100 anos, eu acho que vai ser mais difícil o próximo passo que o mundo tem aí dessa pandemia diretamente. Eu estou vendo o pessoal colocou aqui como primeiras coisas que fizeram. Michel falou que também fez o happy hour online, e reuniões de treinamento online como primeira coisa, ele não tinha feito ainda, e eu acho que todo mundo teve uma primeira experiência. Isso é uma parte interessante, né, dessa nova experiência que a gente está tendo aí com o mundo digital. E trazendo outro tema agora, Rebeca, em relação às consequências, mudanças e desafios enfrentados pelas empresas. Saindo um pouco, né? A gente passou no primeiro do lado do consumidor, do lado do usuário, agora pensando do lado da empresa. O mundo da empresa também é muito difícil, porque a empresa está entre ter todos os cuidados necessários por causa do Covid-19 e, ao mesmo tempo, manter sua operação. E poucas empresas, de fato, já tinham aquela famosa transformação digital, a ponto que, numa virada de chave, seguir a operação de forma online. Então, a gente viu muitas empresas sofrendo com isso. No caso da Aivo, para a gente foi mais tranquilo, porque a gente já tinha uma política de home office, alguns dias na semana. A gente hoje está em 5 países diferentes. Então, o nosso mundo é um mundo remoto, né, de relacionamento. E eu acredito, pela Zendesk, que tenha se passado mesmo, a Zendesk também está no mundo inteiro. Então, eu queria saber como foi a experiência de vocês e o que você acompanhou daquelas empresas em nível de maturidade, né? O que você achou que o mercado brasileiro estava pronto para mudar essa operação para online, ou se realmente o mercado brasileiro nunca chegou nessa transformação digital e agora, quando precisou, eles sentiram esse impacto? Então, aqui na Zendesk foi tranquilo, né? A gente já tinha pessoas que trabalhavam só remotamente, que não iam para o escritório, isso em todo mundo, né? Eu, particularmente, gosto muito de estar no escritório, então eu confesso que para mim foi um pouco desafiador no início, justamente por não ter esse contato
próximo com as pessoas, estar junto e trocar ideia. E eu acho que um ponto negativo foi um aumento muito grande em videoconferência, porque aí todo mundo quer fazer uma videoconferência e você fica o dia inteiro na frente daquela tela de computador, né? Mas depois desse tempinho a gente já se adaptou e, enfim, a Zendesk também é uma empresa que apoia muito nesse sentido, então, o que a gente precisa para trabalhar em casa, além do computador, né? A gente precisa de um fone, a gente precisa de uma cadeira, né? É uma empresa que realmente se preocupa com isso. E a gente tem, sim, ótimas empresas no Brasil, que eu vi até pelo LinkedIn, inclusive, empresas que enviavam isso diretamente para os seus funcionários, né? Então, olha, estamos te enviando uma cadeira aí própria para você trabalhar da sua casa, ou, enfim, qualquer outro tipo de estrutura que fosse necessária, fones de ouvido, que seja, né? Mas eu vi também muitas empresas que, durante algum tempo, elas foram bastante resistentes, porque elas não viam uma forma de fazer com que o seu trabalho se tornasse remoto. E eu acho que isso foi uma virada de chave aí para muita gente, tá? Muitas empresas, e até mesmo times, porque às vezes a empresa ela é uma empresa assim, mais digital e etc., mas alguns times falam, não, aqui o meu time ele tem que estar aqui sob a minha supervisão, né? E aí a gente viu que, na verdade, não é bem assim, né? A gente pode sim trabalhar remotamente, e isso, inclusive, pode ser bem positivo, talvez até melhor do que, né, estar no trabalho, ou de repente ter que gastar aí 2, 3 horas do seu dia no transporte para poder chegar ao seu trabalho, mas eu acho que isso foi muito interessante, porque justamente essas empresas, né, que não se viam trabalhando remotamente, elas tiveram que se reinventar, e isso foi muito, eu vejo como algo bastante positivo. Eu também vejo como algo positivo, e eu acho que é uma mudança que vai ficar no cenário pós-pandemia, né? Eu acho que as empresas, eu já escuto de muitos amigos que têm empresa, e muitas empresas parceiras, que no cenário pós-pandemia vai continuar trabalhando de home office. Eu acho que aquelas empresas que pode voltar, porque o presencial é muito importante, elas vão ter mais flexibilidade para esse home office, e se percebe isso que você falou, né? Se você consegue interagir com as pessoas remotamente, você consegue gerenciar a equipe remotamente, e as pessoas hoje têm maturidade suficiente também para entender a responsabilidade do seu trabalho, dos seus objetivos, então, estando ou não sob uma supervisão presencial, elas conseguem fazer isso, e eu acho que é um avanço bom, aí pensando muito para as empresas do Brasil, nesse sentido. Eu também sinto falta, eu trabalho diretamente com venda, então o vendedor está o tempo todo em cliente, falando, conhecendo gente, viajando. A Aivo aqui no Brasil, a gente tem escritório em São Paulo, e agora eu estou em Belo Horizonte, que eu sou de BH, com a minha família, desde o dia 13 de março, que eu falei com vocês, e tinha mais de 10 anos que eu não ficava mais do que 15 dias em BH. Então, é uma loucura, né, pensar isso, que eu trabalho viajando, moro em São Paulo, venho em BH o final de semana sim, final de semana não, vai para a Aivo, na nossa sede que é na Argentina, em Córdoba. Então, a parte boa é que você permite também para o seu funcionário uma experiência mais familiar, e essa experiência mais equilíbrio, ela é positiva. Uma coisa que a gente tem falado muito na Aivo, a gente sempre fez muita videoconferência na Aivo. A gente tem feito mais. Mas o que a gente tem falado muito que o trabalho está rendendo até mais em casa, né? O quanto que a gente tem trabalhado de casa. A gente acorda, começa a trabalhar, durante o dia você tira aquela questão, principalmente da área de venda de deslocamento, né? Em São Paulo você consegue fazer no máximo 2 reuniões por dia, porque você perde muito tempo com o trânsito. Então, é uma nova forma também de se trabalhar diretamente. E um ponto que a gente está trazendo também sobre essas 3 questões, né, o trabalho remoto, as operações on-premise, que hoje em dia são essenciais, o atendimento sob demanda também, que tem subido bastante, e a falta de pessoal. E aí, trazendo um número em relação à Aivo, o número de conversas entre empresas e clientes, isso é um número da nossa base, ele aumentou 51% em março, em relação a fevereiro, diretamente pelo Covid-19. Então, a gente vê assim, que realmente o impacto que foi gerado para se trabalhar diretamente com atendimento online, ele foi muito maior. Hoje a gente tem clientes que são de telecoms, que são de bancos, que são de utilities, que são de empresas automotivas, e praticamente todos os mercados tiveram algum aumento. Tirando aqueles mercados com dificuldades naturais de venda de serviço agora, mas mercados que continuam com uma demanda alta, e é uma demanda dita como essencial,
e o mercado que consegue possibilitar essa demanda de forma online, ele continua atendendo muito cliente e está atendendo mais do que nunca esse cliente agora de forma online. Então, essa foi uma questão importante que tem sendo observado pela nossa equipe. Mais para frente, eu também vou trazer alguns dados em relação a isso. Se alguém que está assistindo a gente tiver alguma particularidade interessante em relação das dificuldades ou das oportunidades aparecidas pela sua empresa ou pelo seu mercado, compartilha com a gente também, que vai ser interessante escutar. Trazendo outro tema, que é sobre as mudanças de estratégia e do atendimento do cliente. O consumidor mudou, a vida da empresa mudou, e as estratégias mudaram. É uma coisa que eu tenho repetido quase que toda semana. Tudo que a gente acreditava que era verdade em relação à estratégia, e tudo que a gente acreditava que não funcionava em relação à estratégia, agora tem que ser revalidado. É difícil saber as estratégias que vão dar certo nesse novo mundo, ou nesse mundo atual da pandemia. Eu vou trazer alguns dados, mas antes, Rebeca, se você puder trazer para a gente se na Zendesk, ou no mercado dos clientes da Zendesk, teve alguma mudança de estratégica mais branda, ou algum ponto que vale trazer, porque seguramente, além da questão de todo mundo estar online, a gente precisa se reinventar um pouco nessa questão do atendimento ao cliente, né? Uhum. Na verdade, como eu falei, né, a gente tinha algumas tendências que a gente esperava para 2020, só que elas se anteciparam e, na verdade, elas foram muito maiores do que o esperado. Então, o que a gente percebeu nesse caso de atendimento ao cliente é que o cliente ele passou a querer muito mais se auto-atender, ou usar canais que ele usa com os familiares para poder falar com as empresas, né? Então, eu acho que isso é um fator muito importante. A gente fez uma pesquisa com mais ou menos 24 mil clientes no mundo todo, entre fevereiro e maio agora, né, no início de maio, e a gente conseguiu identificar isso. Então, assim, falando de América Latina, por exemplo, a gente teve um aumento desses clientes de mais ou menos 32% no número de solicitações, e tudo isso online, né, de forma digital, digamos assim, e todos os canais crescendo muito, então o autoatendimento, o chat, WhatsApp, etc. E o telefone, uma queda, foi o único canal, na verdade, que teve uma queda em relação à forma dos clientes quererem atendimento, esperarem atendimento, né? Então, eu acho que já era uma coisa que a gente estava vendo, até por questão de geração, né? As gerações que vêm vindo, elas estão cada vez menos querendo conversar, elas querem escrever, enfim, elas querem se resolver sozinhas, né? Mas a gente viu isso de uma forma bem, bem forte, assim, em relação após a pandemia. Foi bem parecido também, observaram na época. A gente observou que todo mundo quis fazer a transformação digital de um dia para o outro. A transformação digital que está sendo falada desde a 4ª Revolução Industrial, né, de chegar no nível de evolução da nova era, onde o homem começa a interagir mais com a máquina, e isso a gente traz diretamente no nível de atendimento da Aiva. Eu sei que vocês fazem isso na Zendesk também. Os clientes começaram a ligar para a gente, eu quero para amanhã. E é uma operação super complexa, que tinha um call center gigante por trás. Eles queriam passar de um dia para o outro de forma online. Então, até quando começou a pandemia, a gente teve que fazer algumas decisões importantes, até por causa do horizonte cinza que todo mundo tinha, né? Ninguém sabia exatamente o que vai acontecer, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer ainda. Mas uma decisão que a gente teve, falou, poxa, vamos rever nossa estratégia, porque a gente não sabe se o que a gente planejou em janeiro, isso estava em março, né? Então, o que a gente planejou em janeiro vai valer até o final do ano, mas vamos manter nossa equipe e vamos ver como o mercado vai reagir. E, para nossa surpresa, para o nosso mercado, como é o mercado da Zendesk, para quem trabalha com atendimento, as demandas aumentaram. Então, a gente está tendo muita demanda, e demanda urgente. Eu acho que isso aí mostra algumas coisas. Uma delas é a importância da estratégia, né? Eu vejo, citando o exemplo de minhas filhas, escolas que não estavam prontas para manter uma aula online. E o quanto isso é crítico, né, no ano escolar. O quanto que elas tinham dificuldade para se fazer as coisas. A gente vê muitas empresas que já tinham uma operação forte de venda presencial e que não conseguiram migrar por uma operação de e-commerce diretamente. Então, essa transformação digital foi forçada diretamente, e os clientes estão procurando a gente para ajudar a acelerar isso, e a gente está ajudando a acelerar de algumas formas que depois eu passo. Mas trazendo alguns dados aí que a gente tem
do mercado e também da Aivo, e que corroboram muito do que a Rebeca trouxe de percepção, esse da área da Aivo, dos canais digitais, ano passado, a quantidade de usuários únicos aumentaram em 65%. Cada vez mais a gente está vendo o número de pessoas conversando com um assistente virtual, passando por atendimento digital, aumentando. A Gartner, inclusive, tem um número que ela fala que até o final de 2020, 85% das pessoas serão atendidas por uma máquina. E até o final desse ano, eu acho que a pandemia vai jogar esse número um pouco maior ainda, um pouco para cima. A Rebeca trouxe isso também, na importância da conversa assíncrona, do cliente poder falar por maneiras e caminhos que ele já estava acostumado a falar com amigos, com familiares. Hoje as pessoas querem comunicar com as empresas via WhatsApp, é uma maneira muito fácil de se comunicar. E aí para a Aivo, em abril, em relação a fevereiro, né, antes de ter o isolamento social aqui no Brasil, as nossas conversas entre clientes e empresas via WhatsApp aumentaram 500%. Então, é um número de 2 meses, né, extremamente relevante. E esse é o canal, inclusive, que a gente acredita que vai estar cada vez maior nesse cenário para trabalhar. Sobre a automação, já tem esse número da Ernst & Young, que 36 das empresas globais estão desenvolvendo algum plano de automação. Isso teve que ser acelerado, não tem como trabalhar mais da forma manual e da forma tradicional de atendimento que existia, do físico, mesmo por telefone, pelas limitações que a gente sabe que a pandemia traz. E essa automação hoje, trazendo números também da Aivo, a gente vê que clientes de diversos mercados diferentes, mercados extremamente tradicionais, por exemplo, como o telecom, eles conseguem automatizar até 88% do atendimento. Ou seja, só 12% chega a falar com a pessoa do outro lado, né? Ela pode abrir um atendimento, começar a falar com o assistente virtual pelo WhatsApp, ele pode fazer um transbordo para uma ferramenta da Zendesk, e aí vai ter uma pessoa na casa dela respondendo via o Zendesk Suporte, o Zendesk Chat, e ela pode também, esses 12% depois, se for passar para o segundo nível de atendimento, pode ser transbordado por um atendimento humano diretamente. Então, essa automação hoje já é realidade, já existe, e também autoavaliação constante. O que a gente vê, e a gente passou isso no início, o consumidor ele está muito mais exigente. Alguns erros de atendimento que a gente tinha antes, hoje já não é mais admissíveis. Né? O cliente, o consumidor, ele não aceita mais, ele não admite. Por exemplo, tempo de espera. Ninguém mais quer fazer uma chamada, entrar numa URA, digitar qual o número, esperar ser atendido, falar todo o seu problema, depois transferir para outro, depois falar todo o seu problema de novo. Então, essa autoavaliação vai ser mais constante. E o que a gente traz hoje, dentro desse perfil do consumidor mais exigente, a gente acredita que o consumidor ele tem 3 características agora diretamente. Ele quer o atendimento no seu tempo, ele não quer esperar o horário comercial, ele quer te chamar no final de semana, e ele quer ser resolvido rápido. O consumidor, ele quer poder acessar a sua empresa de qualquer canal, ele não quer só um número de telefone, 0800, não quer só um e-mail, ele quer Facebook, ele quer WhatsApp, ele quer outras formas de se comunicar, que seja a forma que para ele é a forma preferida diretamente. E o consumidor, ele quer solução. Aquilo que eu tinha colocado lá atrás. Ele não quer mais ficar passando de pessoa, de programa para programa, de sistema para sistema, esperando orientações atrás de orientações. Ele já quer entrar e já quer resolver, e que essa solução, quando se fala da forma digital, seja feita de forma inteligente. Ninguém gosta de falar com um robô que não é inteligente, né? Que você precisa seguir fluxo, fazer as coisas, etc. E o que a gente traz, até em termos de tecnologia, é a possibilidade das pessoas falarem com o nosso assistente virtual através de uma conversa natural. Uma conversação natural é a maneira que nós conversamos, né, como humanos. Então, ele pode perguntar como ele perguntaria para uma pessoa numa linha telefônica, do outro lado da linha, e o robô vai entender o contexto, o robô vai entender a digitação, regionalismo, gíria, e vai responder para ele de acordo com o que ele precisa naquele momento. Então, um exemplo que eu gosto de dar, se o usuário faz alguma demanda que fala manga, por exemplo, ele consegue entender pelo contexto da conversa, usando memória de curto prazo, se ele está falando de uma manga de fruta ou uma manga de camisa. Então, isso é bem interessante,
E aí por isso que a Gartner falava que até final do ano 85% serão tratados via uma máquina. Nessa mesma pesquisa, e é um ponto super interessante, que para 70% das pessoas, elas não se importam em falar com atendimento digital ou com atendimento humano. O primeiro objetivo dela é ter a solução atendida. Então, se o seu atendimento digital é inteligente a ponto de conseguir atender essa demanda, o usuário não vai estar se importando se está falando com assistente virtual, se está interagindo com algum dos softwares da Zendesk, ou se está efetivamente falando via telefone com uma linha diretamente. E esse ponto é bem interessante. Com certeza a pandemia vai vir acelerar isso aí para a gente. Rebeca, pensando um pouquinho no cenário de experiência do cliente pós-pandemia, é sempre difícil falar no cenário pós-pandemia, até porque a gente ainda está no olho do furacão de tudo, mas eu queria ouvir sua percepção de mercado, como você acredita que vai ficar para pós-pandemia, algumas coisas que a gente está fazendo agora que vão continuar pós-pandemia, ou alguma coisa nova que a gente vai ser obrigado a começar a fazer pós-pandemia em questão de experiência do cliente? Eu acho que cada vez mais, a gente vai ter que conseguir personalizar a experiência do cliente. Isso é um ponto que a gente bate muito aqui na Zendesk. Então, a gente tem muito dado sobre as pessoas, né, com as quais, assim, as empresas têm muitos dados sobre os seus clientes, só que não usam. Então, você não sabe, na hora que a pessoa vai fazer o atendimento, né, o atendimento humano, ela não sabe nada sobre aquele cliente, ao mesmo tempo que a empresa tem uma base de dados gigantesca, né? E aí você não consegue dar um atendimento da forma como a pessoa espera e como você poderia, de fato, fazer. Então, eu acho que isso é algo que vai ser bastante forte depois da pandemia, né? Essa questão das pessoas poderem se autoatender, né, até através da inteligência artificial, eu acho que isso já era uma tendência, mas muitas pessoas ainda tinham uma certa resistência a isso, porque elas tiveram experiências ruins. A gente sabe que nem todo uso de inteligência artificial é de fato bom, né? Mas a gente tem visto aqui na Zendesk que tem um crescimento muito grande em relação a esse uso, né, de inteligência artificial em setores que tiveram aí esse boom, né? Então, por exemplo, empresas, softwares de atendimento remoto, assim como esse que a gente está usando aqui agora para webinar, ou mesmo para e-learning e tal, a parte de delivery de alimentos, como a gente comentou, e-commerce. Então, eu acredito que esses setores, né, que conseguiram se adaptar a essa questão de fazer tudo à distância, eles vão continuar crescendo, né, porque as pessoas já vão estar adaptadas a essa forma de trabalho e de consumo, e aí cada vez mais esses pontos aí vão se intensificar. Então, a gente conseguir usar a inteligência artificial de uma maneira que realmente seja bacana para a pessoa que está ali do outro lado, e não que ela né, não seja aquela coisa robótica, como você estava mencionando. Usar os dados dos clientes para realmente conseguir entregar uma experiência melhor, né? Eu acho que são, assim, dois fatores fundamentais, né? E essa questão das conversas assíncronas. Então, independente do canal que o meu cliente vem falar comigo, ele quer ser atendido da mesma maneira e ele não quer ter que ficar repetindo as coisas. Então, é aquela história, né? Às vezes você liga e aí você passa lá, né, para a URA o seu CPF, o problema que você quer resolver e tudo. Quando você chega no atendimento humano, a pessoa te pergunta tudo de novo. Isso é uma experiência muito ruim e que com certeza as pessoas não querem mais, né? Elas sempre vão optar realmente por empresas que ofereçam um atendimento melhor, ainda que, a gente viu isso também em pesquisas da Zendesk, tá? Ainda que a empresa ela tenha um valor, né, um preço mais alto do serviço, as pessoas optam por pagar mais para ter um atendimento melhor. Então, acho que essas são três, assim, tendências que vão vir muito fortes depois da pandemia. Muito bom, perfeito. Eu tenho alguns pontos também que a gente trouxe aqui, como que vai impactar essa questão da estratégia pós-Covid-19? Não sei se atualizou para vocês aí, eu acho que não atualizou ainda, né? Qual tela que você está vendo aí para você? Podemos ver aqui a estratégia pós-coronavírus. Eu já mudei aqui, deixa eu só refazer o compartilhamento de tela, que ele não passou. Um minutinho. Mas, continuando, eu vejo o que a gente acredita aqui é que exatamente os pontos foram colocados. Só um minutinho, que não está mais aparecendo na tela de compartilhar.
Você está vendo uma tela minha agora? Não, não estou. Deixa eu só tirar a câmera para ver se vai mudar alguma coisa aqui. Voltou. Eu e a Rebeca voltamos. Eu não estou mais conseguindo compartilhar a tela, mas deixa eu seguir aqui enquanto o pessoal me ajuda a resolver essa questão do atendimento online. Passando um pouco sobre essa estratégia, né, pós-Covid, que a gente acredita, os canais digitais realmente vão ser cada vez mais importantes. É difícil você voltar depois de um cenário de 6, 12, 18 meses, talvez, onde você tem quase que exclusivamente o canal digital. E depois do cenário, até por causa que a experiência das pessoas vão ser uma experiência positiva, então elas vão querer trabalhar diretamente, continuar tendo essa experiência. A inteligência artificial vai ser primordial, né, aumento de tecnologia preditiva, e tudo isso para que a vida, a experiência do cliente fique cada vez melhor, né? Como que ele pode identificar o cliente e, na hora que eu faço uma ligação, ele já saber que eu sou Everton, qual que é meu número, e se transborda isso, o agente humano também já vai ter todos os dados para melhorar esse fluxo, não precisar ficar toda hora pedindo as mesmas informações. Empatia como fator determinante de lealdade. Então, você está do lado do seu cliente hoje como empresa, você apoiar o cliente e saber com a situação delicada, então, independente do problema que está sendo resolvido, você colocar empatia nesse atendimento, eu acho que vai trazer resultados fortes para o próximo cenário, para o cenário pós-coronavírus. Uma coisa que a gente tem feito na Aivo, que vale citar nesse ponto, a gente tem procurado alguns setores com bastante dificuldade no mercado, por exemplo, setor de turismo, né, companhias aéreas, etc., e a gente tem oferecido o nosso produto sem custo. Nesse momento, a gente está oferecendo nosso produto sem custo também para todas as empresas que trabalham com ONGs, para toda empresa de organização não governamental. Então, a gente acredita também que empresas como a Aivo, como a Zendesk, que tem uma demanda nesse mercado e está conseguindo seguir, a gente tem uma obrigação também social de poder ajudar, de alguma forma, esses clientes. O outro ponto é o que a gente passou várias vezes durante o seminário de hoje, que é a resolução instantânea. Parar de ter alguém atendendo só para fazer o cliente perder tempo, que esse cliente acesse o canal e faça o atendimento diretamente para ter uma solução instantânea. Ter uma verdadeira omnicanalidade, a Rebeca colocou isso, né, que ele realmente seja fluido em múltiplos canais, você não só use os canais que for da sua preferência, mas que esses canais estejam conectados. Então você pode começar um atendimento web, você pode continuar um atendimento no WhatsApp, depois você pode fazer um atendimento chamado telefone, que todos esses canais estão conversando. Um outro ponto também é personalização e entendimento dos clientes. Quanto mais você entender o seu cliente, e a inteligência artificial pode te trazer isso, mas você consegue oferecer uma experiência personalizada. O que pode ser bom para mim pode ser diferente para outra pessoa em nível de atendimento do cliente. Seguramente vai ter perfis de pessoas que querem falar por telefone com alguém e querem usar o telefone fixo, inclusive, porque não tem telefone, não gosta de falar pelo WhatsApp. Tem gente que nunca vai fazer compra online. Então você precisa adaptar a sua experiência de acordo com a necessidade do seu cliente. A gente já via acontecer que as empresas que já estavam no nível mais avançado de maturidade digital, 70% do atendimento estava sendo digital e 30% estava sendo físico, presencial, né, analógico. E isso vai aumentar, mas vai estar sempre um híbrido ali, onde você permite também que as pessoas que querem conversar, que querem estar próximas, tem serviço que isso é essencial, isso vai continuar e não vai mudar. Então é importante também respeitar isso. E por último, segurança. Hoje, quando se fala, o exemplo que você deu, Rebeca, a respeito da ferramenta, né, que se pode usar para fazer videoconferência, a gente viu o boom dessas ferramentas, e ao mesmo tempo que a gente viu esse boom, a gente viu quanto pode ser quanto é importante você estar preparado com segurança, né? A gente viu que muitas ferramentas não estavam com a segurança necessária, no momento que eram para aproveitar o máximo do mercado, talvez o potencial seja um pouco diminuído exatamente quando tem toda a segurança necessária.
A gente tem um dado também aqui que mais de 50% dos consumidores, eles vão ver a marca negativamente por mais de um ano, se ela tiver alguma violação de dados, que já aconteceu com vários sistemas online, várias ferramentas. Então, você garantir o dado do seu usuário, principalmente agora no Brasil, a gente começa a falar da Lei Geral de Proteção de Dados, é extremamente importante. Então, a gente precisa levar a personalização, a gente precisa melhorar a experiência, a gente precisa dar empatia, e a segurança vai ser base de tudo isso. Sem segurança, você coloca toda a sua estratégia de experiência abaixo. O próximo passo, aí a gente já pode abrir para... Eu acho melhor, eu vou falar com a Natália, o próximo passo a gente fecha com a conclusão, mas eu acho que agora é bom, Natália, abrir para perguntas que eles tiverem, que a gente pode responder, e aí no finalzinho, eu e a Rebeca, nós podemos fazer a nossa conclusão aqui e fechar nosso evento com vocês. Tem uma pergunta aí pronta já para a gente? Estou vendo que tem aqui algumas perguntas que o pessoal fez no Ask a Question. Acho que tem 5. Será que é isso aqui? Veja se você consegue visualizar aí, Everton. Deixa eu ver. Julian, eu tô vendo que tá perguntando aqui no chat, já vou te responder, tá, Julian? Você assistiu o webinar que a gente falou do CX Trends, né, da pesquisa de tendências, onde que você consegue os slides desse webinar. Eu acho que não existem os slides disponíveis, mas você pode baixar o relatório completo. Então, não vai ser exatamente aqueles slides, mas no link que eu passei ali em cima tem um relatório inteiro, com muito mais informações. Então, acho que vai ser até mais interessante para você. Bacana, voltei a tela aqui, nossa, agora tem na parte de pesquisa. A Natália está acompanhando com a gente, a Natália é da nossa equipe de Córdoba, e ela vai estar levantando aí algumas perguntas para fazer para a gente. Vocês podem colocar diretamente aí também, viu, pessoal? Diretamente no chat. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Rafaela, ela falou sobre... Vocês comentaram sobre a importância de canais efetivos para a resolução das necessidades dos clientes. Referente a ferramentas de autoatendimento, como chatbot, inteligência artificial, a Zendesk identificou a esta pandemia uma necessidade maior de potencializar o autoatendimento dos clientes? Sim, Rafaela, a gente viu dentro dessa pesquisa que eu compartilhei também com você da pandemia, a gente viu que houve um aumento de 70% nos acessos em em portais de atendimento de maneira geral, né? Então, onde as pessoas podem realmente se autoatender. E aí, quando a gente fala em chatbot, né, que também é uma forma aí de autoatendimento, talvez o Everton possa compartilhar isso até melhor, mas a gente viu em alguns setores um aumento de até 400%, tá? Então, realmente é algo que a gente vê como bastante positivo, tá? Você perguntou sobre melhorias neste perfil de ferramenta, o que seria exatamente? Acho que é importante você mencionar, porque hoje acho que tanto as ferramentas da Evo quanto da Zendesk, elas proporcionam essas duas possibilidades, né? Tanto de autoatendimento como de um atendimento via chatbot e tudo mais. Exatamente. Para a gente também, eu mostrei alguns números aqui, por exemplo, do WhatsApp, a gente cresceu 500%, né, em relação de abril, em relação a fevereiro. Então, o autoatendimento, ele é inevitável que seja potencializado agora. E, respondendo à questão de como melhorar o perfil desses atendimentos, eu imagino, Rafaela, que essa questão seja muito dada, porque realmente existe muitas ferramentas que levam o atendimento online, mas sem agregar inteligência e sem agregar omnichannel. Tem uma frase do Bill Gates que eu adoro, que ele fala que um processo automatizado, um processo ruim automatizado é só um processo ruim automatizado. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando você automatiza alguma coisa, você tem que fazer de forma inteligente, porque senão você não está ganhando nenhum ganho em relação ao atendimento pessoal ou a um atendimento tradicional. E o que a gente faz em termos de ferramenta na Aivo, tem uma coisa que a gente está falando muito. Primeiro, que nesse momento, os provedores geralmente chegam e pedem para as empresas
se adaptarem às suas estratégias. Nesse momento tem que ser o contrário, assim, a gente precisa se adaptar às estratégias da empresa, até para ser mais rápido essa implementação. Esse é um dos pontos que a gente tem que levar para esse momento como melhoria de ferramenta. O segundo ponto é entender o contexto do cliente. Quando se fala de assistente, a forma que você monta o conteúdo, a curadoria, o entendimento do seu perfil do cliente, ele faz muita diferença no processo normal. Se você está respondendo ao seu cliente hoje de uma forma que para ele não funciona, não adianta você colocar isso no assistente virtual, que vai ser só, em vez de falar com uma pessoa, vai ser um assistente virtual falando isso para ela. Então, essa adaptação, o que a gente chama de personalização, também é muito importante fazer. E aí passa pelos temas de inteligência artificial e omnicanalidade, que a gente citou também durante a apresentação. Deixa eu ver a segunda, agora ver que a gente tem as questões aqui. O Marconi, ele pergunta que na Zendesk vocês trabalham a inteligência emocional dos colaboradores, e se sim, de que forma, e se não, se existe algum planejamento nesse sentido, e também na Aivo, como funciona essa questão da inteligência emocional dos colaboradores. Você quer começar, Rebeca? Marconi, então, a gente sempre teve, assim, uma estrutura muito legal em relação a isso, né? A Zendesk é uma empresa que se preocupa muito com os seus colaboradores, mas especificamente agora nessa fase da pandemia, a gente tem alguns recursos extras focados nessa questão, né? Não só na questão de inteligência, de inteligência emocional dos colaboradores, mas também de como lidar com esse momento, né? Então, a gente tem um apoio de profissionais da saúde mental, enfim, esse tipo de coisa que tem sido bem importante para a gente nesse momento. Então, sim, existe uma estrutura aí de recursos humanos que nos apoia bastante nesses pontos. Bacana. Na Aivo também, a gente sabe que toda empresa hoje, o mais importante são as pessoas, né? Uma empresa é feita de pessoas, e uma coisa que a gente fala muito em venda, para quem trabalha com venda, é que uma empresa não cobra de outra empresa, é uma pessoa que está comprando de outra pessoa. Eu acho uma pergunta muito boa, Marconi, porque trabalhar inteligência emocional, e vai muito do ponto da empatia que a gente falou, é primordial. Se a gente está falando da importância de empatia para o cliente, mais importante ainda é a empatia com o funcionário, né? Então, o que a gente tem feito na Aivo reuniões constantes de equipe, e é quase que uma sessão de terapia, às vezes, e a gente vê as particularidades de problemas de cada um, né? Tem gente que tem problema por causa que a mãe está com dificuldades, que não pode ver a avó porque está no grupo de risco, tem gente que está em outra cidade, não conseguiu voltar para casa. Então, essa inteligência emocional agora é primordial, e assim como a Zendesk também, a Aivo forneceu alguns equipamentos para a gente conseguir trabalhar em casa de forma mais fácil, de apoio para cadeira, essas questões. A gente também, aí até em termos de planejamento, a gente está buscando também algumas opções para facilitar essa inteligência emocional, que as pessoas podem ter, aí tem aplicativos, tem empresas que trabalham dessa forma, que as pessoas podem ter esse apoio psicológico durante a pandemia, já que é difícil para todo mundo, pessoalmente, profissionalmente. Então, é primordial. Uma coisa que eu repito sempre, que na Aivo, mais do que bons profissionais, e às vezes é obrigação nossa ser um bom profissional, a gente é pago para isso, nós somos bons seres humanos. E isso é uma cultura que a empresa criou e que a gente valoriza bastante. Outra pergunta, a gente fez a 2. Como posso abrir um canal do WhatsApp Business? É um processo longo? A Gabi está perguntando. Esse processo para a gente, ele é um processo rápido. Hoje, até aproveitando o que eu falei lá no início, né, as pessoas querem mudar de um dia para o outro para o atendimento online. Então, a Aivo lançou uma campanha de um onboard acelerado. Hoje a gente consegue colocar um assistente virtual em produção online em até 72 horas. Isso já com as perguntas carregadas, isso já também iniciando um processo do WhatsApp. O WhatsApp, até por um processo do Facebook, não é um processo diretamente da Aivo, depois que você faz o pedido, ele demora em torno de 3 semanas, na média. Então, você pode colocar esse WhatsApp em 3 dias, não é? No máximo. Se tiver alguma integração com o sistema Legados, né, para ficar mais gerando valor, para trazer um boleto, para consultar um saldo telefônico, um saldo bancário, por exemplo, a gente também tem outra campanha acelerada para essas empresas maiores que tem uma integração, colocar em até 3 semanas o seu robô no ar,
com tudo carregado, tudo integrado, e já com essas 3 semanas, incluindo um número do WhatsApp Business. Hoje a gente consegue trabalhar com o WhatsApp Business, o nosso robô hoje, ele consegue atender pelo WhatsApp, e um grande diferencial do WhatsApp é que além do texto, você consegue permitir que a pessoa também mande mensagem de voz, mande áudio, né, por WhatsApp. E aí o robô não vai reclamar de você mandar um áudio de 7 minutos. Essa é a vantagem. Outra pergunta. As suas ferramentas ajudam com a personalização da experiência do cliente? E aí a Rebeca pode falar, porque o Zendesk consegue uma ferramenta de ponta a ponta focada em personalização, né, Rebeca? Exatamente, esse é o objetivo. Quando a gente fala de ter um software omnichannel, né, a ideia é não só que o cliente ele possa entrar em contato comigo através do canal de preferência dele, que já é uma forma de personalização, mas também a gente conseguir utilizar os dados desse cliente para realmente personalizar a experiência dele. Então, quando a gente está usando o Zendesk, por exemplo, eu consigo entender melhor sobre a jornada do meu cliente, até mesmo assim, quais foram, né, as páginas do meu site que ele visitou, quais foram as ações que ele teve comigo antes de vir buscar um atendimento, seja ele por qual canal for, quem é aquela pessoa, né, se eu tenho um e-commerce, por exemplo, eu consigo conectar dados de quais foram as últimas compras que ela fez comigo, quais foram os últimos vouchers de desconto que ela utilizou, enfim, todos os dados que a gente tem de cliente, de qualquer fonte que seja, a gente consegue conectar isso ao Zendesk para poder trazer essa experiência personalizada, que pode ser feita tanto de uma maneira mais 1 a 1, no momento ali do atendimento, como a gente pode criar também ali fluxos de acordo com diferentes personas, digamos assim, para que o nosso time de atendimento possa seguir e atender essas pessoas de uma maneira customizada, sem dúvida. E isso é essencial, a gente também trabalha nisso, na personalização, inclusive integrando as ferramentas do Zendesk, Zendesk Suporte, Zendesk Chat, exatamente para o cliente ter experiência fluida e o cliente poder ter essa experiência personalizada, independente se está mudando de canal ou não. Mais abaixo, tinha uma pergunta também da Luciana, quanto tempo que demora para implementar o bot? Eu respondi na pergunta acima, né, que para um bot sem integrações a gente coloca em até 72 horas, e com a integração a gente coloca em 3 semanas no máximo, então a gente consegue colocar bem rápido para essas empresas que precisam mudar rapidamente. E aqui tem uma pergunta que chegou agora do chat, eu não sei se chegou a responder ela, para você, Rebeca. Que canal está sendo mais procurado dentro de chatbot? E-mail, painel do cliente, telefonia ou mobile? Vamos lá. O canal disparadamente que a gente viu de crescimento foi o WhatsApp. Tá? Isso foi o mais procurado mesmo. Tá? O telefone caiu demais, né, assim, além de não ter aumentado, ainda diminuiu, e aí eu acredito que isso tem um pouco a ver até com a falta de escalabilidade da telefonia, porque se a pessoa tá tentando falar com você por telefone e começa a demorar muito, ela já desiste, né, então a gente viu também o número de ligações abandonadas alto, né, então os principais canais foram justamente chat e WhatsApp, ou seja, aqueles canais que a pessoa consegue falar com mais rapidez, assim, e que ao mesmo tempo a empresa ela consegue também responder com maior escalabilidade, ou seja, ela não precisa necessariamente ter aumentado o time de atendimento dela ou alguma coisa assim para conseguir fazer esse atendimento. Bacana. Quem perguntou isso para você agora foi a Jana Stella. E na Ivo também, o chatbot aumentou, né? A gente colocou lá que 60% tinha aumentado a conversação via o chatbot no website, mas para o WhatsApp teve um percentual de crescimento maior. Hoje, 500% foi o crescimento em relação de abril para fevereiro. E para aí até percepção global, né? A gente percebe que para latino o WhatsApp é uma ferramenta muito importante, e as pessoas já estão acostumadas a interagir no dia a dia, e não está sendo diferente agora com as interações com as empresas. E só para a gente fechar, Rebeca, eu queria aí que você fizesse as suas conclusões e aproveitasse também para mandar um recado final para o pessoal, que a gente está chegando no finalzinho do nosso evento. Legal. Bom, gente, é muito bacana poder discutir esse assunto com vocês. Eu gostei muito que vocês participaram também trazendo os seus insights, né? Eu gosto bastante de ouvir, assim, também, não só de trazer aqui as informações. E eu acho que, como a gente falou, né, durante todo o tempo aqui desse bate-papo, a ideia é que muitas coisas que
surgiram na pandemia, elas devem continuar, e o cliente ele vai ficar cada vez mais exigente, né? Então, acho que a gente tem que ter um foco muito grande na experiência do cliente, como o Everton falou, com empatia, e entender também que a forma como a gente trata o nosso colaborador, ela vai refletir diretamente na forma como o nosso cliente é tratado. Então, eu acho que essa questão humana é muito importante, né? E a questão também da gente poder oferecer boas ferramentas para o nosso colaborador trabalhar para atender os nossos clientes também é fundamental. Então, eu espero que vocês façam ótimo proveito desses materiais que a gente foi compartilhando com vocês também no chat. Infelizmente, não dá para abordar tudo aqui nessa 1 hora, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir extrair muitos insights que podem ser aplicados ao dia a dia aí de vocês. Então, muito obrigada pela participação, obrigada também, Everton, foi uma troca excelente. Bacana, a gente que agradece, Rebeca, e do meu lado eu acredito, vou deixar uma frase que eu também gosto, que eu acho que se encaixa muito nesse momento, que fala que as pessoas elas podem esquecer o que você disse, elas podem esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir, qual foi a experiência que você gerou para ela. E no momento de pandemia, isso vai ser mais ainda, né? A gente vê algumas empresas varejistas como se posicionou em relação à pandemia e como está ganhando vantagens em relação a isso. Então, a empatia, a personalização, que o digital respeite a cultura da sua empresa, que o digital traga a humanidade e que não seja uma coisa digital por ser digital, que seja um processo burro, como a frase que eu comentei, mas que seja uma coisa que realmente agrega e que seja uma experiência que ultrapasse a experiência que já tinha com o contato humano, ou pelo menos mantenha, né, para quem tem um bom relacionamento, atendimento ao cliente humano, que mantenha isso no digital. A gente está acho que 2 meses, né, na pandemia, mais ou menos no Brasil, de isolamento, e a gente, nos próximos 6 meses, a gente vai ficar entre indo e vindo, porque vai ser difícil voltar ao normal, então esses pontos são cruciais. Leve sua estratégia, leve seu provedor de acordo com a estratégia da sua empresa, respeite sua cultura de atendimento e coloque sua cultura, que já é boa, de forma digital. E aí, tanto a Zendesk quanto a Aivo pode ajudar vocês também nisso. Pessoal, um recadinho rápido. A gente está com o white paper, a Natália colocou aí para vocês no chat. Esse white paper está muito completo. A gente convidou muitas pessoas do mercado para participar desse white paper com opiniões, como vai ser esse cenário pós-pandemia e como a gente pode tratar a estratégia diretamente nisso. A gente vai mandar para vocês esse link, então vocês podem rever o vídeo. Se tem alguma pergunta que não foi respondida ou não quiseram fazer, pode mandar para a gente também, que a gente responde. E tanto o meu contato quanto o contato da Rebeca também. Rebeca, muito obrigado por ter participado aqui conosco, somou muito para o nosso papo. A Zendesk é sempre uma parceira nossa e para a gente é um prazer sempre ter alguém aqui participando dos nossos webinars. E pessoal, obrigado pela presença de todos, espero vê-los em breve. E para qualquer dúvida, conte com a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.